Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos estudando esta revista aqui, Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, e hoje chegamos à lição de número 6, que fala sobre alimento, ídolos e a liberdade cristã. O nosso texto áureo diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. A nossa verdade prática diz assim: a liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. A nossa leitura bíblica, ela está em dois capítulos. A lição de hoje, né? Ela é baseada em dois capítulos, o capítulo de número 8 e o capítulo de número 10. E nós vamos fazer essa leitura, uma leitura extensa, e aí muita gente até pergunta, por que você faz a leitura de todo o capítulo que será estudado na lição? Não é um desperdício de tempo? Não, não é um desperdício de tempo, porque a lição ela é voltada para o capítulo bíblico, para o texto bíblico. Então, talvez a leitura do texto bíblico seja a parte mais importante da lição, porque se trata das Sagradas Escrituras e tudo que vem depois disso é apenas um desejo, é apenas uma vontade de tentar explicar aquilo que está escrito dentro do texto bíblico. Então, a parte mais importante da lição e de qualquer outra pregação é a leitura da palavra de Deus, tá bom? Por isso eu leio todo o capítulo e não vejo como sendo um desperdício de tempo. Então, vamos ler. Vamos ler o capítulo 8 e o capítulo 10. Diz assim o texto: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, e o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, e o que e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E se deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar.
Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para nos servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus irmãos, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão no sangue de Cristo? E não é de fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou procuraremos os ciúmes do Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. E se alguém que não é crente convidá-los a comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão porque sou criticado e por causa daquilo que dou graças, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Amém. Até aqui a nossa
leitura bíblica. Que leitura abençoada e esclarecedora. E é sobre esse tema que nós vamos tentar conversar um pouco aqui para tirar as dúvidas e esclarecer você como cristão. A nossa lição de hoje, ela tem 3 objetivos e eu vou ler aqui para você. O primeiro, explicar o conceito da liberdade cristã. O segundo, compreender a diferença entre liberdade e libertinagem. O terceiro, buscar e promover aquilo que é lícito e edificante. A nossa lição ela tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre coisas sacrificadas a ídolos. O segundo tópico, liberdade tem limites. E o terceiro tópico fala sobre direitos e testemunho. Nossa lição, então, vai se desenvolver dentro desses tópicos. E antes de entrarmos na lição, quero dizer a você que já estamos na lição de número 6 e temos uma playlist aqui no nosso canal com todas as outras lições. Está aqui na descrição desse vídeo. Tem também o Oráculo do Dia, que é uma mensagem todos os dias às 5 da manhã aqui no nosso canal. E tem o link de um oráculo também aqui na descrição desse vídeo. Aqui na descrição desse vídeo tem também o link do meu Instagram para você poder me seguir no Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais dinâmica, tem a caixinha de perguntas. Tem também uma leitura bíblica diária que eu estou postando lá no Story e nós estamos meditando no livro de Salmos. Então também tem outras informações. Toda vez que eu posto um vídeo aqui no canal, eu informo também lá no Instagram. Então é uma forma de a gente poder interagir, como eu disse, de forma mais dinâmica. Já quero pedir também que se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e assim recomendar para mais pessoas. E eu também quero pedir a você que ao final do vídeo você possa compartilhar com alguém, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo ensino da palavra de Deus. Também quero pedir a você que comente aqui embaixo, dizendo de qual cidade você é, de qual congregação você é. Eu sou aqui de Belém do Pará, muita gente já me conhece, mas também tem muita gente que não me conhece. Sou da Igreja Mãe, aqui em Belém, campo do pastor Samuel Câmara, e nós temos esse propósito aqui, de todos os dias nesse canal estar pregando a palavra de Deus e também ensinando as aulas da escola bíblica. Vamos lá então, né, gente? Vamos entrar na nossa lição, que ela vem com um assunto que é relevante para nós. A introdução diz assim, ó, a questão do capítulo 8 é diretamente relacionada ao assunto tratado no capítulo 10, alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar o assunto pela primeira vez, no capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre o uso de alimentos sacrificados a ídolos e também escreve sobre os limites da liberdade cristã. E no capítulo 10, o apóstolo expressa profunda frustração com as práticas pagãs de alguns indivíduos que se diziam cristãos. Então, basicamente, nós vamos abordar 2 pontos, o ponto do capítulo 8 e o ponto do capítulo 10. O primeiro tópico fala sobre coisas sacrificadas a ídolos, e o primeiro ponto dentro desse tópico, cada tópico tem 3 pontos, né? O primeiro ponto aqui dentro fala sobre conhecimento e amor. Conhecimento e amor. E o verso base desse primeiro ponto é o primeiro do capítulo 8. Diz assim, ó, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores no saber, e o saber ensoberbece, mas o amor ele edifica. A igreja em Corinto estava inserida num contexto pagão, assim como Israel estava entre os cananeus, e nós, semelhantemente, estamos cercados por toda sorte de crenças e tipos de fé. Era comum entre os coríntios servir a carne sacrificada a ídolos em festas e banquetes, convidando amigos e parentes, dentre eles também cristãos, para compartilharem juntos. Esse ponto aqui, ele vai falar sobre um pouco do costume pagão dos coríntios, que era uma província da cidade romana. Então, adoravam vários deuses, tinham muitos ídolos e também vários cultos a esses ídolos.
O verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. Nesse ponto aqui, irmãos, Paulo vai abordar e dizer que os ídolos não são nada e que os cultos aos ídolos, se referindo aos alimentos ali oferecidos, também não são nada. A terra e a sua plenitude pertencem a Deus. Então, dentre os coríntios, haviam basicamente dois tipos de pessoas. Os que eram fortes de consciência e os que eram fracos nesse aspecto também de consciência. Então, aqueles que se consideravam fortes, eles não acreditavam e não entendiam que ao comer um alimento sacrificado a ídolo, eles estavam adorando o ídolo, eles estavam tendo comunhão com os ídolos. Então, aquilo não os afetava e não os acusava na sua consciência. Assim como os coríntios, a igreja em Coríntio, naquela época, os cristãos da igreja em Coríntio estavam cercados por esse sistema pagão. Assim, o Israel de Deus também, quando entrou na Terra Prometida, estava cercado de costumes pagãos também. E, consequentemente, nós, na nossa era, no mundo em que vivemos, também estamos cercados de todo tipo de crença e costumes pagãos. Então, o que deve prevalecer em meio a tudo isso? O amor ao próximo. Não sei se você já ouviu falar aquela frase que as pessoas dizem: a minha vida não diz respeito a ninguém e eu não me importo com o que os outros vão pensar de mim. Esse pensamento e essa fala é mundano, porque o crente, de fato, o crente maduro, o crente verdadeiro, ele se preocupa em dar testemunho de Cristo. E ele se preocupa com o próximo. Então, não é simplesmente não é simplesmente o meu direito de comer o que eu quiser, mas sim o meu testemunho. E o testemunho, ele é muito importante porque você pode convencer alguém, você pode ganhar alguém para Cristo apenas com seu testemunho, apenas com a sua conduta. Então, Paulo está trazendo aqui, está destacando aqui esse comportamento. Se o seu irmão, que é fraco de consciência, acha que é errado você comer um alimento sacrificado a ídolo, que não é errado, mas não coma, só para não servir de tropeço ao seu irmão, até que ele chegue à maturidade e aí você possa, então, comer. Mas o que vai prevalecer aqui é o amor ao próximo e o cuidado com o conhecimento e a consciência do próximo. Isso envolve discernimento, isso envolve amor ao próximo, e isso é um exercício. Segundo ponto aqui dentro vai falar sobre ídolos e Deus, e é o verso de número 4 do capítulo 8, que diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Os cristãos de Corinto, com mais conhecimento, usavam este princípio e arrazoavam: se os ídolos são nada, então comer alimentos oferecidos a ídolos também não representa nada. Isto atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegados à igreja. Esse princípio é o que vai basear todo este tópico, que é o amor ao próximo. Se o meu direito, ainda que não seja pecado, ofende e atinge a fé do meu próximo, eu estarei pecando não em exercer o meu direito, mas sim em ferir a fé do próximo. Então, nesse aspecto, nós precisamos ser cuidadosos e não era o que estava acontecendo lá na igreja em Corinto. Aqui a gente vai falar no terceiro ponto sobre fracos e fortes, que é o verso de número 7 dentro do capítulo 8. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Embora se achassem livres e no direito de comer
estes alimentos, que para eles não fazia mal algum, o exercício desta liberdade feria os menos instruídos. Como ficavam os direitos e a consciência do irmão mais fraco? Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos e os mais fracos teriam que perecer? Este é o centro desta passagem. Jesus morreu por todos. O outro grupo, os fracos ou cautelosos, não achavam esses argumentos convincentes e expressava abertamente suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes. Então, o que aconteceu aqui dentro foi um racha. Mais uma vez, a igreja em Corinto vai passar por um momento de divisão entre os mais fortes e os mais fracos nesse aspecto. E o que Paulo está querendo fazer aqui é acabar com essa divisão e trazer de volta a comunhão, a harmonia entre ambos os lados. E para que isso aconteça, alguém vai ter que abrir mão de direitos, e nesse caso deve ser feito pelo grupo mais forte, né? Então, se você julga ser mais forte, você precisa carregar os fardos daqueles que são mais fracos. Então, é uma responsabilidade do grupo mais forte. Encerrando aqui, então, o primeiro tópico, vamos entrar no segundo tópico, que vai falar sobre liberdade tem limites. Então, não significa que eu devo fazer tudo o que quero só porque sou livre. A minha liberdade está exatamente em não fazer tudo aquilo que eu quero. E o primeiro ponto aqui vai falar sobre o amor ao próximo. É o verso de número 9 do capítulo 10. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Paulo volta a sua preocupação pastoral tanto para cristãos maduros quanto para imaturos. Seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, se necessário, abrindo mão de direitos para que a igreja caminhe em paz e em comunhão. Então, aqui o primeiro ponto é o amor ao próximo. Não se trata daquilo que eu posso fazer, mas se trata da edificação do meu irmão. Então, se isso ofende o meu irmão, ainda que esteja dentro do meu direito, o meu amor, a minha preocupação com a edificação dele deve ser maior. Segundo ponto aqui fala não ao individualismo, verso de número 13, ainda do capítulo 8. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que eu não venha a escandalizá-lo. Mais uma vez vai frisar sobre o cuidado com o próximo, né? Então, eu abrindo mão de um direito meu, abrindo mão de algo que eu gosto, que é satisfatório para mim, para que o outro seja edificado. Isso é a expressão do amor, não só em palavras, mas também em ações. E o terceiro ponto aqui é: em pé não caia, baseado no verso 11, já agora do capítulo 10. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Percebe que aqui Paulo está dizendo aquele que pensa estar em pé. Então se trata de um posicionamento pessoal, uma percepção pessoal. Aqui diz o comentário: para prevenir os coríntios de praticarem a idolatria e se manterem separados num ambiente repleto de festas e rituais idólatras, Paulo apresenta os exemplos da história de Israel. Ele narra grandes feitos e privilégios concedidos pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram com os corpos espalhados pelo deserto, quando o Senhor não se agradou da maioria deles. Então são exemplos do Antigo Testamento, trazendo à tona aqui no Novo Testamento. E nós, né, na atualidade, pegamos exemplos do Antigo e do Novo Testamento e aplicamos a nossa vida hoje, porque nós precisamos ainda assim agradar a Deus e também promover a edificação daqueles que nos cercam. Aqui nós encerramos o segundo tópico. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, não dá para abordar tudo aqui dentro. Deixe aqui nos comentários a sua pergunta, que com certeza nós vamos responder. Partindo para o final, o último tópico fala sobre direito versus testemunho, e aqui no primeiro ponto fala sobre celebrações, baseado no verso 21 do capítulo 10. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração idólatra da cultura pagã. Os fortes se julgavam capazes de lidar com a participação direta em eventos seculares sem serem levados à idolatria. Os eventos sociais, religiosos, profissionais e culturais que podem ser considerados inofensivos, muitas vezes têm potencial de levar à transigência do ensino de Cristo. Então, não necessariamente o que acontecia ali, mas por 2 pontos. O primeiro é ser conduzido a uma idolatria e o segundo ponto é ser mau exemplo para o mais fraco na fé. Então, Paulo está dizendo aqui, por 2 motivos você não pode participar de eventos como esse, para não ferir a fé do irmão e também para que você, como crente maduro, não seja e não faça um mau testemunho. Segundo ponto aqui fala sobre lícito, mas não edifica. Verso 24 do capítulo 10. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Declarar que algo é lícito não torna moralmente correto. De acordo com Paulo, os cristãos são norteados por uma pergunta mais importante. E a pergunta é essa: é proveitoso? Se algo é ilegal ou não é permitido, não deve ser feito. E se é legal ou permitido e existe também a possibilidade de que ainda assim não deva ser feito. A balança na qual se deve pesar a questão é a edificação da comunidade. Então, se algo é legal e causa tropeço ou impedimento à fé da comunidade, pode não prejudicar você diretamente, mas se prejudica a comunhão, a comunidade dos irmãos, é melhor que não seja feito, é melhor que não seja exercido esse direito, ainda que seja um direito. E o terceiro e último ponto aqui dentro vai falar sobre fé e vida prática, baseado no verso 31 do capítulo 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, aqui é um ponto profundo dentro desse capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando o padrão do comportamento cristão é só o fato de algo ser permitido, torna-se possível dissociar a doutrina cristã da vida cristã. Para o apóstolo, o que revela de fato a identidade cristã é a salvação por meio de Cristo e, ao mesmo tempo, o testemunho para com a comunidade. Para corrigir essa situação, Paulo os chama a serem seus imitadores, assim como ele procura imitar a Cristo. A nossa conduta cristã, ela deve promover a nossa edificação e também a edificação do próximo. E tudo aquilo que eu devo fazer, ainda que não seja errado e esteja dentro do meu direito legal, ainda assim isso precisa glorificar e agradar a Deus. Caso contrário, ainda que não seja errado, eu preciso abrir mão. Espero que isso esclareça os amados irmãos. Qualquer outra dúvida, aqui nós estamos encerrando já o último ponto, qualquer outra dúvida, comente aqui embaixo, coloque o seu texto aí, o seu ponto de vista, eu vou com certeza responder e tentar, dentro daquilo que conheço, tirar suas dúvidas. A aplicação pessoal diz assim, Cristo revelou um novo conjunto de prioridades e um novo modelo de vida fundamentado em ser como ele é, no bom testemunho e no amor ao próximo. E agora, no final da lição, eu peço a você que responda o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. A primeira, segundo o ensino de Cristo em Mateus capítulo 15, do verso 11 ao 18, o que contamina um homem? Segunda pergunta, qual a responsabilidade dos cristãos mais maduros? Terceira pergunta, segundo a lição, o que de fato revela a identidade cristã do indivíduo? Deixe a resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula.